Olá, pessoal. Estamos mais uma semana no nosso programa Confecção que Dá Certo, com o podcast Confecção que Dá Certo. Aqui eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito aprendizado. Temos uma surpresa para todos vocês, uma figura muito conhecida aqui no segmento texto, que eu vou deixar a apresentação para o Romildo. Vamos lá, Sim, é um Romildo. prazer em receber. Eu acho que tem pessoas que palavras resumem um pouco de algumas pessoas. Eu acho que a palavra que resume nossa convidada de hoje, eu acredito que seja proatividade ou coragem, entendendo? Porque Inovação. inovação são várias palavras que a gente não consegue descrever agora, mas eu acho que coragem, determinação são uma das palavras que definem a personalidade de nossa convidada de hoje, pessoal. Com a nossa proposta, o nosso trabalho é trazer experiência, é trazer assuntos, conteúdos relevantes para a confecção. Essa pessoa é uma personalidade muito conhecida aqui na região, certo? Ela é fundadora de um espaço de lojas colaborativas, fundadora desse espaço num shopping bastante conhecido aqui na região, bastante famoso. Inclusive, tem muita influência dentro do universo da moda. Se eu for ditar todo aqui o currículo dela, é bem complicado. Tem bastante influência no universo da moda. É graduada em gestão hospitalar, não é isso? E tem MBA em gestão de marketing. Essa pessoa é a Jaque Araújo, que eu acredito que todos vocês que estão nos ouvindo conhecem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer em recebê-la e trazer a sua experiência para o nosso público, nosso ouvinte da CBN Caruaru. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, obrigada. E eu queria começar, Jaque, aliás, tem muitos assuntos que a gente precisa conversar em tão pouco tempo, mas eu queria começar sobre essa ideia desse trabalho colaborativo, com marcas colaborativas dentro do shopping. Queria que você resumisse um pouco de onde saiu essa ideia, como é que funciona isso para o nosso público. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? A equipe da Nacional, a Romildo pela educação, pela ética. E a gente sabe que trazer essa voz e essa fala hoje dentro do mercado têxtil é muito importante. Respondendo de fato, com clareza essa sua pergunta, foi um ponto muito, não posso dizer crucial, mas desafiador. Você usou duas palavras aí que eu não posso me emocionar agora, mas ele Segura, usou duas segura. palavras muito firmes que faz muito contexto à minha identidade, que é coragem e persistência, e você usou a palavra inovação. E isso faz parte da minha vida, é um slogan da minha vida. Mas, Jaque, como é que é fazer uma loja dentro de um shopping colaborativo, dentro de uma cadeia têxtil hoje que ainda existe uma percepção de como colocar o varejo no mercado, Isso, né? exato. Então, assim, o varejo, ele é totalmente diferente do atacado, né? Eu, como fabricante, sim, à frente de uma marca de básico, mas, certo, como é que a gente posiciona esse produto no fim? Fazer essa loja no shopping, eu levei a proposta. E a pessoa às vezes é mais louca do que eu, né? Vamos fazer uma loja no shopping. E aí ele olhou assim para mim e disse: Já que vai fazer, eu disse: Vou. A gente precisa fazer com que as marcas locais entendam que elas também podem se posicionar no varejo, que elas podem dizer ao mundo que nós também temos um produto legal. Mas como é que eu posso ter um produto legal? Posicionando ele. Essa foi a primeira coisa assim da minha mente, fazer uma loja para que as marcas locais pudessem ter um posicionamento de brand, um posicionamento de produto e gerasse valor agregado, porque nós temos uma riqueza de confecção, Exato. né? Então, assim, como a gente tem uma riqueza de confecção, mas o nosso produto ele ainda é pouco visto. Shopping é muito multimarcas. São marcas que já estão no mercado há muito tempo, mas foi bem desafiador, né? Acredito. Mas assim, a gente precisa persistir, testar para saber de fato o que é que o mercado vai responder. Quando a gente inaugurou em setembro do ano passado, do ano retrasado, vai fazer 2 anos. Foi uma surpresa para o mercado, né? Tem marcas locais que estão com a gente no espaço. Já chegou a ter 6 marcas locais. Então, assim, o espaço, ele é um espaço mais compacto, que a gente consiga ter 6 operações. Então, você paga pelo espaço,
O espaço ele é seu, a operação é sua, só que tem algo diferente, custo-benefício. Se você pagaria mais caro para estar em um shopping, você dentro de um espaço colaborativo, você vai ter um custo menor, Compartilhado. compartilhado e todo mundo vai se Perfeito. ajudar naquilo ali. Então essa foi de fato a ideia de fazer esse modelo de negócio, de fazer essa loja no Agreste. Existem capitais, mas o Agreste ainda não tinha. Então eu precisava desenvolver as marcas do Agreste para que a gente possa ir além. Então, o primeiro ponto foi a loja que é o Espaço Jack Lab, que fica no Shopping Difusora, no segundo piso. Você que está me ouvindo, que tem marca, que quer se posicionar, que quer entender mais sobre como colocar sua marca no varejo, essa foi a ideia e a intenção de fazer esse negócio. Perfeito. Aqui no nosso polo de confecções do Agreste, que engloba as três principais cidades, Toritama, Caruaru e Santa Cruz, mas tem várias outras cidades que estão dentro do eixo. O foco é atacado. De fato, tem algumas marcas pontuais que trabalham o varejo, mas o foco principal é o atacado. E não tem certo nem errado, como a gente até falou nos bastidores, meio que você quebrou a correnteza, onde a correnteza normal seria levando você para o atacado. E você não, minha marca é uma marca de varejo, uma marca que tem um valor agregado diferenciado. Então, queria saber como foi os desafios que você teve até agora para posicionar a Jack Lab, a Jack Store, nesse patamar do varejo e o que é que você tem para compartilhar com nossos ouvintes? Quais são as dicas que todo mundo quer ir para o varejo? O que é que ele não pode não deixar de fazer? Olha, eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo até para minhas alunas, que hoje eu também faço a parte de mentoria por causa dessa dor. E quando a Jaque é você, primeiro ponto, gente, anota aí. Se estiver me ouvindo, não esquece. Você precisa ter uma identidade muito clara. Porque vender no atacado é eu estou produzindo, eu estou fazendo e eu estou só entregando. Né? Eu sou só um produtor. Mas você às vezes fica triste e diz assim: eu queria tanto que a minha marca fosse vista, que a minha marca fosse notada. Eu faço um produto tão legal, mas como é que eu faço isso? Você precisa primeiro saber o que você quer. É igual o Eric falou: não existe certo, não existe errado. Existe atacadista, existe o private label, existe o fabricante, existe em grande escala, mas existe também o varejo. Mas o varejo ele quer um outro posicionamento. Ele quer que você se posicione de outra maneira. Então, às vezes, é uma embalagem, é uma sacola, Apresentação, né? é uma apresentação, é uma rede social com mais assertividade. Mas o primeiro ponto é: por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito? O que é que você carrega? Porque aquilo ali tem uma essência, tem uma verdade e tem um porquê. A partir daí, a marca vai ser muito mais clara com essa identidade. Ela tem sempre uma essência de quem a faz. É bem interessante o varejo, porque sempre existe essa essência de alguém. Tem sempre uma história, né? Tem De sempre uma uma história para história ser de contada. quem está produzindo o E É, material. é É como se inevitável. formalizasse um sonho da pessoa, né? É caracterizar um sonho. Basicamente isso. E é inevitável. Isso vai para as cores da marca, vai para o estilo de roupa da marca. Tem lojas que apelam até para a questão do aroma, a música. Então, isso de fato que você acabou de falar, eu tenho conheço alguns empresários de varejo que você olhar para ele, a vida pessoal dele e olhar para a marca, de fato, você fica confuso se ele vive a marca ou se de fato a marca é ele. é, Isso é As muito grandes marcas importante. foram criadas assim, né? é. Como a Lacoste mesmo, tem a história do criador da Lacoste. Então, as grandes marcas foram criadas com a personalidade de quem produziu essa marca. Isso aí é muito importante, tem a E identidade. se você analisar, Romildo, você falando da Lacoste, todas as marcas que são cases de sucesso de varejo, analisa que tem alguém que pensou, que foi criado e que tem aquela história ali para ser contada. Isso.
né? Hoje, a gente vai chegar nesse ponto do mercado digital, mas assim, esse primeiro ponto de característica de identidade é uma coisa que eu fiz muito forte na Jack Story. Então, eu sou Jaqueline, mas me chamam de Jaque Story é loja. E quando eu fui criar e fazer esse nome, a primeira marca ela tinha a Torre de Paris e o C de Chanel. Então, patrimônio histórico, uma marca que é um ícone mundial, mas eu não sabia o que é identidade. E isso é muito sério. Por quê? Porque você ainda não sabe de fato quem você é, o que você quer e o que você quer que essa marca carregue para o mundo, seja na característica do desenvolvimento, do produto, tudo que você quer passar. Porque hoje, quando as pessoas associam a marca que fala, eu quero usar um básico, eu quero usar o básico da Jack Story. Mas isso leva tempo, tá, gente? É uma pancada também. É. Porque é muito bonito falar, é muito incrível, mas a gente precisa não pular os processos. Viver o processo, né? É, porque quando eu ganhei um concurso da Nacional, foi muito interessante. Eu estava comentando com o pessoal e eu disse assim, cara, mas eu conheço a minha identidade da minha marca. Ela é uma marca voltada para o básico. Então, ela é lisa, sem detalhes, mas eu preciso ter consistência, firmeza naquilo que eu carrego. Você precisa se apropriar. O varejo tem muito isso, é uma história de apropriação profunda. E isso é uma historinha que você vai contando, né? E as marcas a gente tá vendo já essa mudança. Mesmo você sendo atacado, tem muita marca em busca de como se posicionar para ser visto. Porque às vezes ninguém sabe quem é. É, exato, é isso mesmo. Quando se tem. É o brand, né? O brand é isso, né? É você fazer, determinar aquele. Como a gente conversou aqui até com o Diego da John Conner, o Diego falava muito sobre o avatar da marca, que eu achei muito interessante. Essa fala dele. É justamente dessa maneira que você cria o brand de uma marca. Ela tem que ter a identidade dela. E falando em identidade, no que você falou em posicionamento, eu acho uma coisa muito interessante a gente falar com a sua experiência, você passar por para os ouvintes da CBN, essa questão do público-alvo. Eu ainda acho muito complicado as pessoas determinarem o seu público-alvo. É complicado. Eu trabalho como gestão organizacional, dou consultoria nas empresas e vejo que muitas empresas têm um nome assim que criaram, mas não tem nenhum público, não tem uma identidade. Então, eu queria que você, com a sua experiência, explicasse um pouco como escolher o público-alvo correto para a tua marca. Porque as grandes marcas, elas têm esse fortalecimento. Elas se estabeleceram por conta desse posicionamento. Então, isso aí é muito importante. Eu queria que você nos explicasse um pouco sobre isso. Essa parte, né, de público, eu sempre falo assim também. Você faz um produto novo, você é uma marca nova. Não vamos falar do produto, você é uma marca nova. Ó, já que eu quero fabricar, eu sou uma marca nova. E eu fiz 5 itens: uma calça, um macacão. Eu não tenho nome, mas a identidade precisa ser criada, é o primeiro passo. Eu sempre digo, gente, não inventa de fazer só um logotipo. Com carinho, pensa no principal fator, que é a identidade dela. A pessoa que vai consumir, vamos testar. Você precisa fazer, você faz pouco e você lança e você testa. É um famoso MVP, produto mínimo viável, que isso, no tempo de mercado, muita gente ainda sabe, e isso existe, de fato, a gente tem que testar. Então, quando a gente lança, o seu público, a sua persona, que persona vem de pessoa, Isso. então nós somos seres que tudo é voltado para pessoas. No método do design thinking, ele fala muito sobre pessoas. O foco é o cliente. O foco é a pessoa. Como é que você está fazendo um produto que você está pensando em você, mas não é você que vai consumir aquilo todos os dias? Não é você. Porque eu posso fazer um produto que eu vou consumir, mas as pessoas que de fato vai entrar na minha loja, vai entrar no meu e-commerce, vai entrar no meu site, será que eu acertei? Então, para isso, eu preciso testar. E como é que eu testo? Colocando em loja, fazendo pesquisa, mandando um formulário. Tem um mural que eu vou dar uma dica para vocês que eu uso lá na minha sala. E eu coloco a foto de eu queria colocar todas as clientes do Brasil. Mas eu coloco a foto delas, o que elas comem, para onde elas vão, o que elas gostam de fazer.
Então, como é que eu sei dessas informações? Eu faço essas perguntas para elas. Se você não tem ainda um contato diretamente com elas, bota uma caixinha de pergunta lá no Instagram, bota um formulário na própria loja. Porque, gente, é muito importante essa construção de persona. Isso vai lhe trazer uma comunidade sólida, uma comunidade fiel e começa a ser construída de fato a comunidade daquela marca. Aí você consegue direcionar assuntos interessantes para aquela persona. Que você detalhou, você identificou qual é a maioria, porque você não tem como fazer todos. Mas pega o grupo maior. O grupo maior aqui dos meus seguidores, eles gostam desse tipo de produto ou gostam desse tipo de cor. Aí você consegue direcionar com mais assertividade. Eu fiz um teste essa semana com a própria persona, eu soltei uma. Pessoal, se eu trouxer saias, o que é que vocês acham? Foi surreal a resposta. Então ali eu já tive a própria persona, já me disse que esse produto será positivo. E eu posso trazer em pequena quantidade, numa escala menor, mas eu preciso identificar de fato quem é ela e conhecer mais. Isso a gente cria com aproximação, com relacionamento, com perguntas, com cafés, com encontros, entendeu? Com interações. É necessário. Quando você ainda não identifica, ou você que está me ouvindo agora, que ainda não identificou a sua persona, por favor, façam essa dica que eu estou dizendo. Ou gera um formulário no Google, ou lá mesmo no seu WhatsApp, não sei hoje qual o formato do seu varejo, se é ainda de casa, como eu comecei, se já tem um e-commerce, se já está tudo mais estruturado, se tem a loja, veja o que é que se encaixa para cada coisa, que cada coisa vai ter uma ferramenta que consegue lhe ajudar. E aí você vai ter uma proximidade com o seu público exato e você vai ser mais assertivo na hora de desenvolver um produto para ele. Com certeza, totalmente acessível, É, assertivo, né? porque isso vai Porque gerar você está resultado pesquisando, financeiro, você está né? pesquisando o que a pessoa quer, o que a pessoa espera da tua marca. Então você já está sendo assertivo nisso aí, nessa pesquisa que a maioria das empresas não fazem, né? Então vão descobrir a persona delas depois que já estão funcionando, tentando várias vezes para poder chegar no público-alvo. Perfeito. Então esse seu passo a passo é excelente para essas pessoas. Jaque, para as suas criações, suas inovações, o que é que lhe inspira? Você busca as suas inspirações onde? Ah, eu busco em marcas do exterior, eu busco em marcas nacionais de sucesso, eu vou, fico reclusa no sítio ali pensando em algo diferente, vou para a praia. Então, assim, como é o momento criativo da Jaque? Cara, eu amo o processo criativo, né? Hoje eu sou a diretora criativa e tem a equipe de estilista, de modelista, mas assim, a criação, ela vem muito do meu aguçar. O que é que eu trago muito e o que é que eu amo de fato? Eu amo gente. Eu amo pessoas. Então eu vou para muitos varejistas que estão no mercado há muito tempo, né? Que vocês sabem quem são os grandes varejistas, mesmo que eles não sejam um concorrente direto ou indireto, mas eu passo 40 minutos, 50 minutos. Eu fico dentro das lojas. Eu fico olhando como as pessoas compram, como elas estão vestidas, como é que elas estão falando, como é que elas estão andando. Eu amo fazer esse tipo de pesquisa e usar essa minha criatividade. Uma outra coisa que eu sou apaixonada é pelo Nordeste. Então a gente usa até um slogan basicamente nordestina, que foi para dizer que a marca é do Nordeste, mas não é caricata. E aí eu amo ir para as praias. Então eu vejo como tá a pedra, como é as conchinhas, como é que fica esse formato e aquilo mexe muito comigo. Eu não trabalho com estampas, mas a gente está bem perto de desenvolver uma cápsula menor. Mas tudo isso me traz o quê? Repertório. Pessoas me trazem muito repertório.
porque eu sou muito focada nas pessoas. Minhas pesquisas são muito voltadas no ser humano. E quando a gente vai para comportamento de lugares, cidades, marcas conceituadas, eu também trago muitas referências, tipo, é muito importante a gente não esquecer essas marcas que foram cases de sucesso, né? Porque elas sempre têm algo a nos oferecer. Uma história de muito tempo, um caimento, uma modelagem, algo que não gosto muito de trabalhar a parte do fast fashion, sou mais pontual, com produtos que sejam mais atemporal. E tá no meu cantinho. Então, assim, se eu tiver numa sala, gente, meu sonho ainda é avançar, é ter uma sala com muitas cartelas de cores. Já vai sair daqui com duas, né? Olha, com muitas cartelas de cores, com todas as separações, sem ninguém. E ali eu estou fazendo meu mapa visual. Esse também é um momento que eu não abro mão. Então eu monto tudo com muita cautela e fico ali só na minha imaginação, faço pesquisa com WGSN. Então, assim, o meu mundo criativo é. E o local também, né? Por incrível que pareça, eu conheço todos os lugares de Caruaru. Então, eu vou para o Alto do Moura, eu entro em ambientes como faz a panela, como que aquilo é queimado, como é que construiu, porque tudo isso me traz muitos insights. Abre assim. Eu estou vendo algo, você está olhando para esse copo, eu só estou vendo esse copo de outra maneira. Sentimento, né? Perfeito. É. Você, em todo a sua fala, você fala muito nessa questão humanizado, né? De ver a natureza, as pessoas, o comportamento. Mas eu queria que você falasse um pouco também desse mundo digital, né? A gente aí com a inteligência artificial. Quais são as ferramentas hoje que você mais usa, que você poderia indicar para usar para o posicionamento de marca no varejo? Ai, gente, eu já estou apaixonada no ChatGPT, né? Então, assim, a gente não tem como mais ficar de fora. A parte de inovação, eu sou da década de 80, né? Vocês querem saber a minha idade. Eu sou da década de 80, mas, assim, a minha mentalidade, ela ainda está na 20. Então, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar atualizado com a tecnologia para que a gente não fique para trás. Então, eu uso várias ferramentas. De processos, eu uso bastante. Eu uso o Trello, eu uso o InShot, eu uso aplicativo de edição, eu uso o ChatGPT diariamente. Então, assim, hoje, até para você montar um board, um mood board, você consegue. Só basta você aceitar aquela ferramenta, baixar e começar a utilizá-la. Porque, um exemplo, vou dar uma dica. Eu vou montar uma coleção, eu fiz isso essa semana. E aí eu conversando, a gente não pode deixar a inteligência artificial para lá, gente. A gente precisa entender que a tecnologia veio Para ficar. para ficar. E ajuda muito, né? E ajuda muito. Facilita muito. Então, ontem eu fiz até um teste e ela me deu uma imagem de uma loja nova e eu postei na minha rede social. Eu disse, o que é que vocês acharam desse projeto? E coloquei lá a carinha da inteligência artificial. Muitos achou que foi alguém que já criou e disse, a loja vai ficar linda. Mas é porque a inteligência artificial, ao contrário do que as pessoas pensam, ela trabalha você. Você passa a É, informação. É você dizendo para ele o que você quer. vem de Então, nós, a informação é exatamente. nossa. Ela Exato. faz uma captação daquilo que está baseado em Exatamente. nós e faz a entrega, né? E eu achei super bacana e postei, mas ficou linda. Então, assim, quem ainda não estiver usando o ChatGPT, usem. É uma ferramenta que hoje consegue. Outra, tem gente que diz assim, já que eu não consigo. Tem várias opções para usar. Para você desenvolver, para você pesquisar, para fazer uma narrativa, para criar um repertório mais profundo, porque desenvolvimento e marca, você precisa estar com um repertório muito amplo, né? Você não pode ser uma pessoa guardada. Você precisa estar em comunidade. E aí você vai conversando com ela. Meu esposo até brinca e faz, estás conversando com quem eu falo? Com a minha amiga. Isso tudo faz gerar o quê? Autoridade, né? É. E o E começa mercado aí com de. toda essa pesquisa, com todo esse entendimento, para poder a gente passar credibilidade para as pessoas que estão lhe vendo, que estão lhe escutando, e passar também credibilidade para as pessoas, para o seu produto passar a ser. Porque eu acho que o mais importante da trajetória de uma marca é quando ele deixa de ser o necessário para ser o desejado.
Acho que isso é o mais importante. Quem já tem essa receita, não tem mais para onde tanto avançar depois que o seu matéria, porque você vê, tem tantos produtos que a gente nem tem, gente não tem nem condições de ter, mas deseja tanto aquele que se esforça para ter. Então isso é importante, é você chegar nesse patamar. A Jaque eu conheço desde a época do início das redes sociais, onde se utilizava muito pouco. Eu acho que quando você partiu para o varejo com pensamento criativo, com pensamento de marca, de reposicionamento, você falou muito com o público. Você buscou muitos seguidores e você aprendeu com isso. Hoje é uma referência nas redes sociais por essas coletas de informações. A gente aprende bastante com você. E eu queria que você compartilhasse com os nossos confeccionistas que estão escutando vendo e ouvindo o nosso podcast, que tem dificuldade ainda em entrar no digital. O atacado ele dá uma facilidade, porque de certa forma vende um pouco mais, um pouco mais fácil, mais tranquilo, mas tem também suas dificuldades. Mas para trabalhar o digital não são todos os atacadistas que trabalham atualmente. Para quebrar essa trava, o que é que falta? Vocês acordarem. Eu avisei já várias vezes quando eu fui para Sulanca daqui mesmo, e foi 6 meses antes da pandemia. Eu tinha uma comunidade no Orkut, né? Quem lembra? E aí, muita gente ainda tem muita resistência, Eric. É uma resistência achando, imaginando que você vai ter que aparecer toda hora. O medo de falar, o medo do julgamento é uma das ferramentas principais ainda para estar no digital. O que é que alguém vai achar? Mas uma coisa que eu tenho para dizer a vocês: o que você tem para falar, você domina, Conhecimento, né? entendeu? Que é o conhecimento do seu produto e da sua marca. Você precisa só se abrir para as habilidades da tecnologia, investir em cursos, frequentar lugares, Até se mesmo nas redes atualizar. sociais, tem muita coisa que você pode, custo zero. Tá sim hoje de informações gratuitas que muitas vezes você nem precisa investir, como essa nossa de hoje. Então, assim, gente, por favor, vamos parar com isso de dizer assim, eu não quero, você vai morrer. Eu não posso, Eu não posso, eu não sei, eu escuto muito, não eu vai não dar sei, certo. não vai dar certo. Eu comecei com o que eu tinha, com o celular que eu tinha, dentro do meu quarto, sem tripé. Não se questione, mas você precisa inserir a tecnologia dentro do seu negócio. Que na época você não tinha isso, né? Não, Todo esse aparato, eu você não não tinha tinha, né? nenhuma ferramenta dessas. Para vocês terem ideia, eu comecei a marca comprando retalhos com R$ 20. Então, assim, quando eu fui fazer a marca, eu fui fazendo com o que eu tinha. Eu fazia o vídeo da forma que eu sabia, eu fazia com o celular que eu tinha. Comece com o que você tem. Eu sempre digo também essa frase: comece com o básico bem feito, mas não deixe de fazer. Não deixe. Então, assim, a tecnologia e a parte hoje dessas pessoas, nós ainda temos um comportamento cultural muito sério. Muita gente ainda fica resistindo. Não resistam. Precisa tomar uma decisão. Primeiro passo, né? Precisa tomar o primeiro Mas eu passo. acho que a dica que a Jaque falou agora há pouco, muitos têm essa dúvida. Começa por onde? Começa por onde? Eu acho que a principal dica é comece pelo assunto que você mais domina. De tudo que você toca na sua confecção, o que é que você mais domina? É financeiro? É a parte de estoque? É atendimento ao cliente? Procure o que você mais domina. E é esse assunto que você tem o maior domínio. Maior domínio não é saber tudo, que ninguém sabe tudo. É o que Não. você mais sabe falar. E comece por ele. Eu acho que daí os conteúdos seguintes Vão vai surgindo. surgindo. Porque, gente, rede social, digital é conteúdo e posicionamento. Então, Eric falou algo muito importante. Então, se você é o incrível cortador da sua produção, vá fazer um conteúdo sobre corte. Amanhã,
Não, mas eu não sei. Chama alguém ali. Baixe aplicativos. A gente tem muitas ferramentas que você mesmo consegue editar. E você vai fazendo o quê? Se aperfeiçoando. E você vai lapidando e você vai conseguindo se posicionar de fato. Mas o mais importante também que eu acho, eu digo por experiência própria mesmo, quando a gente vai começar uma marca sem muito conhecimento, sem muito entendimento, hoje não mais, porque eu já vivenciei o chão de fábrica de várias empresas, então conheci pessoas como estou conhecendo agora, como você, que passam dicas, passam conhecimento para a gente, mas a gente sempre mira numa marca grande. Né? Aí diz que é impossível. Como é que eu vou fazer para ter uma marca dessa? Não vendo, porque tem que procurar o processo que aquela marca É. passou. E Então, pula, todo né? mundo começou assim do zero, É do começou, né? zero, gente, e é É começando e é entendendo isso. É o que eu disse a fazendo. você no começo, a coragem, a determinação, Você certo? precisa parar de imaginar que o outro vai julgar. Você precisa parar. Então, por muitas vezes, eu fui, para vocês terem ideia, quando eu mandei o kit para eu participar do concurso da Nacional, eu lembro que a menina disse assim: manda, Jaque, acredita em você, pode mandar, eu acredito que vai dar muito certo. Eu disse: eu já estou mandando, mandei o meu melhor, botei cheirinho, botei a caixa, mas era a caixa que eu tinha, era o cheirinho que eu tinha. Então você precisa acreditar. Primeiro, acredite no que você tem, no que você faz. O resto é processo. Vai ser E a ajustado, consequência vai ser melhorado, vai ser é, uma consequência daquele resultado. é. Então, assim, gente, você não começa. Você tem um sonho, às vezes, de uma malha bem premium, né? Aí você fica na sua mente, eu queria fazer um produto com essa malha. Calma, começa com a que pode. E Perfeito. a, a experiência que nós tivemos aqui, esse projeto mesmo de confecção que dá certo, foi uma coisa criada, assim, conversando, e a gente chegou nesse consenso e hoje está esse sucesso, graças a Deus, trazendo pessoas como você e várias outras personalidades que passaram aqui pelo nosso programa, nos prestigiando e fazendo esse programa que ele é hoje. Entendendo? Mas assim, Érico falou um ponto muito importante da sua carreira aí, que é as redes sociais. Você tem um posicionamento muito forte nas redes sociais, que você traz informações, que você traz a sua experiência. Eu queria que você explicasse um pouco aí para o nosso público sobre conteúdo. Quando Hum. começar a fazer o conteúdo, qual é o conteúdo certo para fazer para quem está começando, para quem está. São quantos? Stories, feed? Como é que faz isso aí para dar O uma ideia ao pacote pessoal? O básico, pacote básico O básico para bem você ter um feito. Como você posicionamento. mesmo disse, o básico bem feito. Como é que é feito isso aí? Olha, a rede social, eu sempre falo, e é bem engraçado isso que eu vou dizer agora. Muita gente imagina que eu sempre fui intencional na rede social. E não fui. Sempre fiz tudo muito orgânico, muito natural da minha característica. Existe um receio da rede social que qual é? Eu preciso ser um personagem. Não precisa. Você precisa ser quem você é. Agora, você precisa ter coerência sobre aquilo que você quer fazer. Porque as pessoas precisam entender, de fato, o que é que você está passando. Então, já que quando eu decidi me posicionar tanto no pessoal quanto na marca, foi de maneira muito clara para que não perdesse a minha essência. Então, você precisa saber o que você quer passar, qual tipo de conteúdo que você quer aprofundar e como você vai executar. A gente não consegue fazer nada sem processos. Eu sou muito dessa palavra. Por quê? Mesmo que seja algo que seja um Reels por semana, uma postagem por semana, os stories, gente, é orgânico. Vocês podem ir soltando. Agora, não solta tudo de qualquer jeito, sabe? Mesmo que não seja um robô, não é um fantasma, é você. Mas seja intencional naquilo que você está fazendo para o público que você quer. Então, se eu quero falar de básico, de tecido, de conteúdo de moda, eu estou focada nisso aqui. Por que eu vou falar de um cavalo, de fazenda? Pode ser um passeio. Mas o que é que tem a ver com as pessoas que estão me ouvindo?
Então, a rede social, o seu telespectador, ele está lhe acompanhando para ouvir de fato a informação que você está passando. Quando você entende isso, você diz: agora eu entendi. Então, eu ainda estava perdendo tempo falando de algo que não tinha sentido. Tem que ter sentido, tem que lhe fazer bem e tem que ser algo que você é apaixonado. Isso torna-se orgânico, isso torna-se sustentável. E a tendência do mercado digital, não sei se vocês já estão percebendo, é as pessoas voltar a quem são. É ser o mais leve possível. Agora você precisa traçar um plano. É um mês, vou fazer um calendário da marca. Vou fazer um calendário, não consigo fazer de um mês. Faça de uma semana. Hoje eu vou postar 3 looks. Hoje eu vou fazer um conteúdo de produção. Hoje eu vou fazer um conteúdo comprando tecido. Hoje eu vou falar para o meu público que eu escolhi essa cor, porque está super tendência. Então comece a saber e separar. E vá fazendo, faça por semana, depois você faz para um mês. Toda vez que for no seu aviamento, tire uma foto. Isso vai criando um hábito, vai É criando a uma construção da rotina marca, e né? vai fazendo parte da sua vida. E você vai conseguindo fazer esse posicionamento. Então, meu posicionamento foi muito orgânico. E com o tempo, as pessoas diziam assim: mas já que você é bem intencional, né? Mas eu sempre falei daquilo que eu acredito. Você passa credibilidade. Então, é igual estar conversando É. com vocês. Eu acredito nesse projeto, eu acredito na confecção, eu acredito no nosso polo, eu acredito nas marcas e no avanço que a gente pode dar. Então, para mim, estar aqui com vocês é trazer de fato uma transformação no polo têxtil para muitos confeccionistas e para que a gente consiga acordar e avançar, dar passos. A gente precisa dar passos. E só depende de você, né? De Isso. você, É, porque o meu eu estou dando todos os dias. isso mesmo. E o varejo, como a gente acabou de falar agora há pouco, ele tem lojas que trabalham atacado e varejo, meio que o varejo, meio de uma oportunidade, não é o foco, e tem lojas que atuam no varejo, só varejo. Levando em consideração essas lojas que trabalham só com varejo, que é o seu caso hoje. Quais são os principais desafios do dia a dia com relação à produção, com relação à venda, à gestão de loja, à motivação de equipe? Porque é um bicho diferente. Para quem está acostumado É. a vender em larga escala, com a margem reduzida, porque atacado a margem é reduzida, vai para um varejo que o volume é infinitamente menor, mas a margem é muito maior, é aquela coisa, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Não, não é bem assim. Você vai trabalhar de forma diferente, adequada ao varejo. Eu queria saber quais são os desafios, particularidades, o que é que a pessoa que vai migrar do atacado para o varejo vai perceber e vai ter que se adaptar. Olha, Eric, essa pergunta é bem assim, pontual. Teve algumas marcas até que colocou lá no espaço que tinham muita experiência no atacado, né? E sentiram muito por não saber vender o varejo. Porque o varejo, ele pede uma outra coisa. E qual é essa outra coisa? É totalmente centrado no consumidor final. Você tem que se relacionar com ele, a experiência é um primeiro ponto. A experiência é fundamental, porque ele quer ser tratado com muito afeto. Ele não vai na loja, às vezes ele vai só para olhar para você e dizer: eu passei para ver. E cadê aquela vendedora que você tem? Ai, eu sou apaixonada por ela, ela me tratou tão bem. Então, assim, é uma embalagem, é um treinamento de equipe muito bem alinhado ao que você de fato quer passar. A gente sabe que a gestão de pessoas é fundamental para que isso aconteça. A parte de entrega de produto, produção
é o seguinte, né? A parte de produção é uma escala menor, mas qual vai ser o ritmo da sua confecção? Tem um relato de uma cliente, Romildo Jaque, que eu achei muito importante. Ela comprou uma peça, certo? De forma virtual, online, e comprou, gostou da peça, mas ela sentiu a falta da boa descrição daquela malha. Ah, pô, essa malha aqui, ela é mais grossa, ótimo, é o que eu esperava, mas eu queria que tivesse na descrição. Ah, tem esse detalhe aqui que é bem interessante para mim, mas nas fotos na rede social não tinha esse detalhe. Era uma costura diferente. Ela, pô, talvez, se tivesse me mostrado essa costura na foto lá, na hora de comprar, eu tivesse comprado duas ou três. Então, eu acho que esse mercado digital, principalmente do varejo, a descrição do produto ela é fundamental para a venda e sucesso do produto. Desde o toque, desde a maciez, de um detalhe da costura, eu acho que quem está comprando não está tocando. E omitir esse tipo de informação não é que você vai perder o cliente, mas você vai deixar de vender, perder a oportunidade. Com relação a isso, o que é que você tem a acrescentar? Eu sempre faço um card, né? Com algumas informações da matéria-prima. E às vezes alguém até se assusta e fala assim, mas já que essa matéria, fala, ah, não, é a fibra da raspa da madeira que veio de tal canto, de tal. Minha nossa, Perfeito. tudo isso, já que eu não sabia. Hoje mesmo uma pessoa me deu essa resposta. Eu disse, já que eu não sabia disso. Eu disse, isso é fundamental. Por quê? Tem tudo a ver também, até para o seu uso. Às vezes tem pessoas que a sua pele não lidar com aquele certo tipo de fibra. E toque é fundamental. As pessoas estão com muita informação. Hoje vai no supermercado e lê um rótulo antes de comprar. E com a roupa é a mesma coisa. Então, quando você tem ali um card discriminando, cuidado, cuidado ao lavar. Eu, particularmente, jogo na máquina, mas estou fazendo errado. Mas é um carinho. Tem pessoas que pegam e dizem assim, ó, Jaque, do jeito que estava na ficha eu fiz. Eu estou cuidando tão bem e estou vendo que a minha roupa tem mais durabilidade de vida, né? Por quê? Porque as informações, Eric, a informação é fundamental no varejo. Essa comunicação entre cliente, loja, produto, informação de malha. Quanto mais a gente ter, melhor. Isso fortalece muito mais, cria mais autoridade e cria mais credibilidade. É interessante em tudo que você fala, em todas as suas falas, as respostas que você dá, fala muito assim no amor, em fazer o que gosta, no Verdade. conhecimento, na emoção. Você fala muito na emoção, em todas as suas falas. É muito interessante isso. A gente sente mesmo que você está verdadeiramente assim com aquilo ali, vivenciando aquilo dali que você está falando. E eu achei interessante também que você tem uma graduação em gestão hospitalar e como é que é isso? Gestão hospitalar e chegar a Meio trabalhar louco, nisso né? que você está trabalhando. Isso, eu entendo que a gente fazer o que a gente gosta é a melhor coisa desse mundo. A É. gente está trabalhando com amor. Então, talvez foi isso que aconteceu com você. Você teve uma formação, talvez não sei se chegou a exercer, mas mudou totalmente, radicalmente. Então, isso aí é a descoberta de se identificar com o que você faz. Eu queria que você, para terminarmos, que estamos já no final do nosso programa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e deixasse as suas redes sociais, aonde lhe encontrar, para o que o pessoal quiser conhecer a marca da Jaque, a loja da Jaque, Jaque Store, não é isso? É. Jack Saber onde Story. encontrar, que eu acho que a maioria dos carauenses já conhecem, né? Mas eu queria que você deixasse aí, mas antes me explicasse essa mudança. Olha, é bem longo, eu vou resumir só para vocês entenderem só um pouquinho. Não foi muito focado na minha história, mas eu nasci em Palmares, né? Fazem 20 anos que eu moro em Caruaru. E eu vim morar aqui com uma roupa e uma sacola. E a minha vida, ela foi se transformando. A parte que entrou gestão hospitalar, meu primeiro emprego foi vendendo verdura na feira. E meu primeiro emprego, de fato, num CLT, foi na área de saúde. Então, eu fui trabalhar num centro de especialidades médicas.
Então, eu passei 4 anos. Nesse período, eu fiquei mais apaixonada ainda por pessoas. Então, eu achava que trabalhar com gente era só na área de saúde. Só que tinha um ponto, desde os 13 anos eu já era apaixonada por roupa. Eu tinha 2 vizinhas costureiras. Eu usava todas as roupas das minhas amigas, mas eu não sabia que isso era uma característica interna e um dom. Mas eu não conseguia assimilar pela minha formação de vida e pelo meu acesso. Quando eu fiz gestão hospitalar, foi por isso. Porque eu falei, ó, incrível, o ser humano é fantástico. Vai ser maravilhoso. Eu não consigo fazer medicina, eu não consigo fazer enfermagem, eu não consigo fazer fisioterapia, mas eu consigo fazer gestão hospitalar. Então, de toda maneira, eu vou estar ali ajudando as pessoas. E a mentalidade empreendedora já estava vindo e fui fazer uma pós-graduação em auditoria. Eu disse, a gente vai ficar bem famosa, que eu vou abrir uma empresa de auditoria. Só que vinha, todo mundo chegava perto de mim e dizia, já que você tem tudo a ver com moda. Então eu comprei um retalho e fiz uma bolsa. E aí ficaram, eu disse, gente, o que é isso? Faz publicidade? Mas o que é publicidade, né? Eu vim saber o que era vestibular com 21 anos de idade. Então a informação para mim ela foi demorada. Mas eu não parei. E aí eu disse, publicidade, não sei o que é, me explica. Faz jornalismo, não sei o que é. Faz moda, o que é? Ah, então quer dizer que quem é estilista tem que fazer moda. Quer dizer que quem fala na televisão é jornalista. Quer dizer que quem faz uma campanha é publicitário. E aí o meu cérebro foi entendendo. E aí, Romildo, houve a virada. Eu fui fazer um curso de style e depois eu entrei no MBA em marketing e eu fiquei apaixonada. Então eu Encontrou seu entendi, caminho, né? encontrei o meu caminho, comecei a vender roupa, comprando de varejo, roupas prontas, comprava na feira de Caruaru para revender, e vi que a gente era uma região de oportunidade, foi quando eu comecei a comprar os retalhos para fazer a própria marca. E aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado em um shopping, olhei para uma marca e disse Bob Story. Ah, eu posso ter a Jaque Story também. Tudo E eu vou certo. ser estourada. E aí eu comecei a perceber aquilo que fazia parte da minha essência, que era a moda. E a moda não é só a roupa. Um A complemento, né? roupa é só um detalhe. E está voltado para quem? Para as pessoas. Então tudo se encaixou, né? Trabalhar com moda sem gestão não faz sentido. Trabalhar com moda sem não gostar de processos não faz sentido. Então, a gestão hospitalar serviu muito. Ela foi A uma gestão, base muito sólida no entendimento voltado para as pessoas e para a gestão de dentro de um negócio. Então, de empreendedor, a mentalidade teve que ir aguçando e evoluindo. E essa foi a história Muito de boa. fazer gestão hospitalar. E depois eu fiz style, aí fiz produção de moda, aí fui fazer mercado, aí fiz logística. Aí eu faço uma pós-graduação no mercado digital. Então, assim, Está a gente vai evoluindo dentro sempre desse encontro, né? evoluindo. Hoje, o meu foco grande é dentro da cadeia têxtil, voltado para a confecção. E eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais aí, onde encontrar sua Onde me loja. encontrar? É. O meu Instagram pessoal é @basicamentejaque. O da marca é @jaquestory com 2K. Também temos o Unimoda, que é a primeira plataforma de guia têxtil do Agreste nível Brasil. Lá vocês conseguem me encontrar, conseguem trocar ideia, conseguem conversar comigo, muito conteúdo bacana e só está começando essa jornada. Com certeza. perfeito. Agradeço a você a nossa presença aqui no nosso podcast. Foi muito, muito produtivo, né, Romildo? Demais. Bastante. A sua capacidade criativa, de fato, já conhecia, mas não tão profundamente aqui que a gente teve esse compartilhamento. Tenho certeza que a Jaque cresceu bastante nos últimos anos por conta disso e vai crescer ainda mais. Você é uma pessoa diferente aqui no nosso polo de confecções têxtil. Você olha para o varejo, você tem a parte criativa. Esse seu espaço Collab lá no Difusora é algo diferenciado e eu tenho certeza que vai crescer ainda mais e lhe desejo muito sucesso.
Obrigado. Eu agradeço. Pode falar, Romildo. Nós é que agradecemos, já que a sua presença foi maravilhoso, certo? Eu acho que a gente passou uma mensagem hoje até diferente. Eu queria que o pessoal escutasse com bastante atenção toda a história da Jaque. Ela foi muito natural, muito ela aqui. Eu acho que a emoção que ela deposita em tudo que ela faz é bastante assim inovador e bastante assim verdadeiro dela. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que fazer com amor. E antes de qualquer coisa, antes de escolher a marca, escolher o produto, escolher seu público, tem que ter esse amor, como o Jaque que nos mostrou tão bem. É Muito verdade. obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa. Até o próximo.